e hoje eu sei o que é viver. Sua luz me guia no caminho que eu sigo sem sofrer. E se acaso o mal me aflige, eu já sei como enfrentar. Com minha fé clamo seu nome, pois não posso vacilar. Oh, Santo Espírito de Deus, escuta minha voz e derrama sobre os filhos teus gracioso orvalho teu. Oh, Santo Espírito de Deus, escuta minha voz e derrama sobre os filhos teus gracioso orvalho teu. Justificados pela fé, temos paz no coração. Com vontade ativa em nós, Senhor, o viver em devoção. Com os anjos vamos bendizer e cantar em alta voz. Tu és muito digno, ó Cordeiro, pois se entregou por nós. Oh, Santo Espírito de Deus, venha ensinar àquele que não sabe amar, a te glorificar. Oh, Santo Espírito de Deus, venha ensinar àquele que não sabe amar, a te glorificar. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, neste culto, onde celebramos o segundo domingo após o Pentecostes. Este hino que nós cantamos, um hino falando sobre o Espírito Santo, presente no nosso cancioneiro Celebrai, cancioneiro dos jovens, porque hoje também queremos celebrar os 99 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que completou no dia de ontem. Então hoje nos reunimos também de uma forma festiva, especial, em nossa congregação, para juntos celebrarmos o aniversário da GEL. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Estimados em Cristo, Deus criou o ser humano em perfeita comunhão com Ele. Na presença plena de Deus, o ser humano experimentava a perfeição. Porém, em sua cobiça, o ser humano caiu em pecado e, por sua própria culpa, trilhou o caminho da condenação eterna. Deus, porém, em sua compaixão, trata o ser humano com misericórdia e estende a sua mão salvadora a todos em Jesus Cristo, seu Filho. Todos aqueles que nele creem não perecem, mas têm a vida eterna. Nesta certeza, o próprio Deus nos chama a reconhecer-nos pecadores e necessitados da salvação que Ele nos concede na cruz de seu Filho. Nos colocamos agora diante de Deus, confessando os nossos pecados. Misericordioso Deus e bondoso Pai, reconhecemos que temos sido maus, pecadores e falhos. Diariamente falhamos e o nosso pecado está sempre diante de nós. Não amamos a Ti com toda a nossa alma, entendimento e forças, e não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Reconhecemos que o nosso salário é a condenação eterna, o justo castigo para pecadores. Mas nos agarramos à Tua promessa de salvação em Teu Filho Jesus Cristo, o Messias, que levou sobre si os nossos pecados e, para nos salvar, derramou o Seu santo e precioso sangue, nos resgatando com seus méritos do inferno, da condenação eterna. Por isso, por amor a Cristo Jesus, Teu Filho,
tem piedade de nós, miseráveis pecadores, e perdoa-nos. Olha com misericórdia para cada um de nós e lembra-te do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Refrigera a nossa alma com teu gracioso perdão e, consolados, conduze-nos no caminho que te agrada pela ação do teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estimados em Cristo, diante de Deus eu pergunto a vocês: vocês estão arrependidos dos seus pecados? Creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? E vocês têm o desejo de viver uma nova vida guiados pelo Espírito Santo? Se assim o é, afirmem dizendo sim. Não existe amor maior, mais puro e mais profundo que o amor de Deus. E esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Assim, diante da vossa confissão como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio esse amor maravilhoso de Deus que perdoa e que salva. E por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, vocês estão perdoados. Queremos agora fazermos a leitura das palavras do Salmo do culto de hoje, Salmo de número 81, versículos 1 a 10. Prosseguimos com a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 81, versículos 1 a 10, e esse texto servirá de base para a reflexão de hoje. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova. E quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro. Nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus eterno, teu Filho Jesus Cristo é o nosso verdadeiro dia de descanso.
Ajuda-nos a fazer com que cada dia seja santo ao receber Tua palavra de conforto, para que achemos nosso descanso nele, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15, onde encontramos assim registrado: Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 12. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 12, onde encontramos assim registrado: Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Nesse momento nós iremos cantar o hino Jovem na Tua Mocidade, e durante o cantar deste hino convido os jovens que queiram fazer a sua oferta especial para ser enviada para a Gelbe, podem colocar naquele recipiente branco. Hino Jovem na Tua Mocidade. Jovem na tua mocidade, busca Jesus com alegria, anda no caminho traçado por Cristo Salvador. Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Jovem na tua mocidade, és de Deus um filho amado, tens do Pai a proteção, pois diz com muito, muito amor eu vivo, na alegria de viver, na alegria de
cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Jovem na tua mocidade, não te esqueças de teu Deus, e depois quando velho, louva a Deus cantando esta canção. Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus, na alegria de viver, na alegria de cantar, na alegria de falar em Jesus. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o versículo 6 do capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o versículo 6 do capítulo 3, onde encontramos assim registrado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá, e perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Soli, Soli Deo, como a nossa confissão de fé. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, Glória, Glória ao bondoso Deus que nos criou. Glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou. Glória ao Pai que nos amou. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, Glória, Glória. O bom Deus nos enviou Jesus. Glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz. Glória ao Pai que nos amou. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, Glória, Glória. Santo Espírito, com
Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo, soli, soli, Deo, soli, 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 Deo, glória, glória. Congregação pode sentar. Convido a cantarmos agora o hino A Lei do Senhor é Perfeita. E durante o cantar deste hino, as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Vanusa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam conosco neste momento, que queremos refletir nas leituras de hoje de maneira especial, destacando algumas partes do Salmo lido no nosso culto, Salmo 81, com o seguinte tema: Deus quer cuidar de nós. Que o Espírito Santo possa estar nos abençoando e nos orientando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós precisamos de cuidado. Nenhum de nós pode dizer que nunca precisou ser cuidado. Logo, o cuidado faz parte da nossa vida. E ao longo da nossa vida, nós também vamos cuidando de pessoas. Por isso é interessante nós olharmos o nosso relacionamento com o Senhor, o que Ele faz em nossa vida e o que Ele nos dá o privilégio de fazermos. Na leitura da epístola de hoje, nós temos algumas palavras importantes para nós iniciarmos esta nossa reflexão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve ali a partir do versículo 5: Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Nós, homens, como servos do Senhor.
O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus. Porém, nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Este versículo número 7, ele é extremamente importante para nós entendermos a nossa vida aqui nesse mundo. Primeiro, que nós somos tocados por uma mensagem maravilhosa. O poder de Deus age em nossa vida para nos tirar da escuridão, das trevas, da condenação e nos trazer para a luz da salvação. A palavra do Senhor, o batismo, operam a fé no coração das pessoas. E esta fé se agarra em Jesus como seu Salvador. Podemos dizer que essa fé é o cuidado de Deus para a nossa salvação. Por isso, nós sempre devemos dizer: Deus está cuidando de nós o tempo todo. Ou como nós destacamos, Deus quer cuidar de nós. Infelizmente, muitas vezes, quando algo de errado acontece na nossa vida, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus está nos punindo. Mas Deus quer cuidar de nós. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus veio a esse mundo em Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso, o cuidado de Deus em nossa vida deve ser sempre valorizado. A ponto de nós ouvirmos no Salmo: cantem ao Senhor, louvem a Deus. E nós devemos fazer isso diariamente em nossa vida. Mas o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: nós que temos este tesouro, somos como potes de barro, frágeis, quebradiços, para que fique claro que o poder pertence a Deus e não a nós. O cuidado pertence a Deus e não a nós. Nós somos frágeis. Aliás, nós merecemos a condenação eterna. Nós somos pecadores. Nós transgredimos diariamente a lei do Senhor. E Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nós merecemos morte. Mas como nós confessamos os nossos pecados, também confiamos no amor de Deus que nos perdoa. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos salva. Nós precisamos dEle, porque somos como potes de barro, frágeis. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Mesmo tendo em nossa vida, no nosso coração e no nosso lábio as palavras que são um tesouro espiritual. Mas devemos sempre reconhecer que o poder pertence a Deus, não pertence a nós. Nós somos meros instrumentos de Deus para levar a sua palavra, para anunciar esta mensagem salvadora. Por isso, nós devemos diariamente reconhecer a nossa necessidade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. E para ilustrar o cuidado, nós podemos usar, talvez, a figura melhor para nós ilustrarmos a necessidade e o cuidado em si dos pais para com os filhos. Lógico que nem todos os pais cuidam dos seus filhos. Tem pais que abandonam os filhos, tem pais que não amam os seus filhos, tem pais que enxergam os seus filhos como um peso,
mas nós temos pais que amam e cuidam dos seus filhos. E esses são os exemplos que nós temos que olhar e estes exemplos temos que trazer para a nossa vida. Os pais se preocupam com a saúde dos seus filhos. Por isso, quando eles estão chorando, quando estão com febre, logo procuram saber o que é melhor para passar. Muitas vezes ministramos remédios para evitar doenças e tratar doenças. É um cuidado. Buscamos alimentar os nossos filhos, porque não queremos que eles passem fome, se desenvolvam de maneira correta. Vestimos eles para eles não passarem frio, para não passarem por nenhum sofrimento por causa do tempo, também para não ficarem envergonhados por causa do seu corpo, não terem a sua intimidade exposta. Queremos que eles estudem para que eles aprendam as artes úteis da nossa sociedade, matemática, português, que serão úteis no seu futuro, entre outras. Queremos que eles trabalhem, damos tarefas em casa para que eles não sejam, perdoem a palavra, folgados, mimados, mas eles precisam aprender a trabalhar. E então poderíamos elencar mais um monte de coisa, do cuidado nosso para com os nossos filhos. Mas tem um cuidado que é ainda mais importante e especial, que está relacionado ao tesouro espiritual que nós, potes de barro, temos e devemos estender aos nossos filhos, que é a palavra do Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que perdoa, é a palavra que salva, é a palavra que nutre, que faz os nossos filhos se desenvolverem em cristãos saudáveis. É a palavra que nos reveste de Cristo, e então não precisamos ter medo nem vergonha do nosso pecado, pois ele está perdoado em Cristo. É a palavra que nos fortalece. Por isso, o cuidado, o verdadeiro cuidado, está em unir o físico, o emocional e o espiritual. Pois Deus faz isso conosco. E nós devemos fazer com aqueles que Deus coloca sob os nossos cuidados. Se de repente nós descobrirmos que não temos condição de fazer uma destas áreas, nós temos que delegar para alguém. E muitas vezes nós delegamos algumas coisas. Passamos ali ensinos de matemática, de português, para quem sabe mais. Delegamos a saúde para médicos que sabem mais do que nós. Mesmo que às vezes nós tentamos com remédios caseiros resolver a situação. E também devemos estar em parceria com a igreja na parte espiritual. Esta nós talvez nunca deveríamos delegar para ninguém, principalmente no começo da vida dos nossos filhos. Temos que ensiná-los a orar, a louvar, a ter a alegria de estar na casa do Senhor, a render culto, a cantar louvores a Deus. Como o salmista coloca aqui, cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. O salmista está nos ensinando quem é o nosso Deus. É o nosso defensor. Comecem a música e toquem tamborins, toquem músicas alegres nas liras e nas harpas, toquem a trombeta para a festa, quando a lua nova e quando for lua cheia. Esta é lei, isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Cantar a Deus, cultuar a Deus, se relacionar com o Senhor, porque o Senhor quer cuidar de nós. Muitas vezes nós temos inúmeras preocupações com os cuidados com os nossos filhos. E até devemos ter.
quando nossos filhos demoram para chegar em casa, quando nossos filhos não nos avisaram, nós já ficamos preocupados. Nós já achamos que alguma coisa de ruim aconteceu. Mas será que nós temos a preocupação de quando nossos filhos não abrem a palavra do Senhor? Não oram a Deus? Não estão presentes na casa do Senhor? Não participam da Santa Ceia quando podem? Quando não lembram o dia do seu batismo? Estas coisas vão nos levando para longe de Deus, para a escuridão das trevas da condenação. E Deus não quer isso conosco, porque Deus, Ele é um Deus perdoador, é um Deus salvador e é um Deus cuidador. Deus quer cuidar de nós. E o Salmo de hoje nos mostra o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Ele diz ali, quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Deus salvou este povo no Egito. E essa lei foi dada lá no Monte Sinai, quando o povo de Israel saiu da sua escravidão. Deus deu os 10 mandamentos, que começam, logicamente, com o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Tanto é que neste salmo é dito assim: nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Podemos até nos perguntar, mas eu não confio em nenhum outro Deus. Eu não tenho nenhum outro Deus a quem eu oro, a quem eu sirvo. Mas quantas vezes nós nos colocamos acima de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós temos forças para nos perdoar? Quantas vezes nós achamos que as nossas decisões são melhores que a do Senhor? E que os nossos programas são melhores, mais santificados que o de Deus? Nunca mais sirvam nenhum outro Deus. Não sejam idólatras. Estejam apegados ao único e verdadeiro Deus, com toda a família, com todas as pessoas. Na leitura do Antigo Testamento, nós ouvimos o trecho do 3º mandamento, falando sobre a guarda do sábado, que Lutero explica como santificar o dia do descanso. E aqui, o enfoque deste mandamento não é o não trabalhar, não é o ficar à toa, não é o apenas 6 dias nós temos de útil e 1 dia de descanso ou 1 dia inútil, mas é o santificar. E o descanso referido nesse mandamento é o único encontrado em Deus, que é o nosso descanso. Porque nós devemos ser sinceros e dizer, mesmo que nós trabalhemos 5, 6 dias no nosso dia a dia, fisicamente nós não descansamos, porque nós continuamos com as nossas dores. Emocionalmente nós continuamos fragilizados. Continuamos pecadores. Fazemos os nossos erros ainda. Por isso o descanso está no Senhor. Reconhecer que Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou da escravidão e Ele nos leva ao descanso da Sua palavra, porque Ele quer cuidar de nós. Ele não nos abandona, mesmo quando nós, infelizmente, nos viramos contra Deus. Quando queremos colocar outras coisas em primeiro lugar e não o Senhor. Ele continua de braços abertos, estendendo o seu perdão e nos convidando: venham, para sermos curados, como aquele homem foi curado na sinagoga no sábado, da sua mão aleijada. E Jesus fez isso para mostrar o seu amor por nós. Jesus fez isso para mostrar a sua intenção de nos perdoar, de nos cuidar.
assim como pais amorosos cuidam dos seus filhos. Deus quer e cuida de nós. Por isso, nós temos que refletir quantas vezes nós vemos pessoas que conhecem o amor de Deus, conhecem esta mensagem maravilhosa, se dizem cristãos e querem afastar Deus da sua vida e não querem o cuidado de Deus. Muitas vezes isso acontece. E então nós, que conhecemos este tesouro maravilhoso, que temos isto na nossa frágil vida, no nosso frágil viver, temos que anunciar para estas pessoas. Temos que lembrá-las, como também temos que lembrar a nós que Deus quer cuidar de nós. Deus nos quer pertinho dele, diariamente. E nos momentos especiais, juntos, como família de Deus, como nós estamos hoje aqui, reunidos em nossa congregação, para celebrar os 99 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Muitos de nós participamos de várias atividades da GELB. Muitos de nós fomos alimentados pelo Senhor através de congressos, retiros, reuniões da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E também devemos querer que os nossos jovens estejam participantes destas atividades, porque estas atividades são o cuidado de Deus para os nossos jovens. Deus quer cuidar também dos nossos jovens, por isso é importantíssimo que nós adultos, leigos, servas, pessoas da melhor idade, incentivemos os nossos jovens a participarem da juventude. Assim como nossas crianças estão sendo cuidadas pelo Senhor hoje na escola bíblica, recebendo ali a palavra do Senhor, sendo fortalecidas. E nós devemos fazer isto semanalmente com elas, não vez ou outra. A palavra do Senhor tem que estar presente diariamente na nossa vida e estarmos semanalmente em comunhão com nossos irmãos na fé, recebendo o cuidado do Senhor. Mas voltando a falar da GELB, já que hoje celebramos o aniversário dela, que aliás é o nosso aniversário, pois nós fazemos parte da GELB. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas por Deus em nossa vida, quando jovens e agora, passado dessa parte. Mas nem por isso esse culto é apenas dos jovens, não é um culto jovem, é o culto da igreja, da família. Assim como nós também iremos celebrar este aniversário amanhã, juntamente com a congregação de Campo Verde, os jovens de Campo Verde e de Rondonópolis. Como é bom quando a igreja pode dizer: os nossos jovens podem ser cuidados pelo Senhor, porque Deus quer cuidar deles. Mas, infelizmente, nós achamos que nós podemos fazer nossas escolhas. E os nossos jovens também. Às vezes deixamos na mão deles: vai na juventude se quiser. Não precisa ir. E depois, quando surgem alguns problemas na vida, às vezes pais procuram a igreja e perguntam: o que eu posso fazer pelo meu filho? Mas não trouxe diariamente ou semanalmente à igreja, não incentivou a estar nos jovens. Às vezes com aquelas coisas: mas a reunião de jovens é chata, lá a gente só lê a palavra de Deus e estuda ela. As outras coisas o mundo oferece, a igreja não precisa oferecer isso. Tem que ensinar o que é válido e o que não é, o que fortalece e o que não. E lembrando, todos nós precisamos da palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Nunca vamos nos formar nela. Nunca vamos ter o conhecimento suficiente. E o apóstolo Paulo nos diz por quê.
porque somos frágeis potes de barro. Mas a mensagem que nós temos, que recebemos no batismo, quando criancinhas, que recebemos pela palavra do Senhor, isto é um tesouro. Isto transforma vidas. Por isso que nós cantamos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma, porque ela não nos engana, ela mostra quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, e nos mostra quem é o nosso Salvador, Jesus. E ela nos fala que nós precisamos dele, porque ele quer cuidar de nós. Uma igreja, uma juventude, uma família que não quer cuidar dos seus espiritualmente, não está fazendo o seu papel aqui no mundo. Pois este é o nosso papel, transmitirmos a mensagem do Senhor. E saibam que todas as atividades da GELB durante esses 99 anos, sejam de âmbito nacional, distrital ou até congregacional, departamentacional, que seja, estas atividades visavam o cuidado do Senhor para cada jovem que lá estava. Aqueles que participam com frequência ou aqueles que vieram pelo menos uma vez em uma reunião de jovens. Deus cuidou deles. Deus falou ao seu coração. Deus enviou o seu Filho Jesus para perdoá-lo. Por isso é tão importante que nós incentivemos frequentemente os nossos jovens a participarem da juventude e ensinar às nossas crianças que o caminho deles na igreja é na juventude. Não é depois de confirmados vocês decidem. Não, vocês têm que estar na juventude, pois é o caminho da fé normal. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos sempre reconhecer o cuidado de Deus em nossa vida. Deus, Ele quer cuidar diariamente de nós. Mas, infelizmente, nós, muitas vezes, não queremos o cuidado do Senhor, porque achamos que somos independentes. E é sempre importante lembrar, conforme os nossos filhos vão crescendo, eles vão adquirindo maturidade. Mas quando eles eram pequenos e não conseguiam atravessar a rua, nós grudávamos nas mãos deles ou agarrávamos no colo para atravessar. Mas muitas vezes que eles estavam de mãos dadas conosco, eles ficavam tentando soltar a mão. E nós tínhamos que dobrar a nossa força para eles não correrem riscos. E muitas vezes nós estamos querendo soltar da mão do Senhor, porque nós precisamos desta mão diariamente em nossa vida. Ele nos cuida, Ele nos encaminha. Por isso, gratos nós devemos ser por todas as vezes que nós estamos seguros na mão do Senhor. E Ele está nos protegendo a atravessar as ruas deste mundo, a atravessar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos momentos de luto, os momentos de doença, os momentos de tragédia. São estradas movimentadíssimas que Deus está nos guiando, nos protegendo e nos conduzindo. Só que, infelizmente, muitas vezes, como crianças, queremos nos soltar da mão do Senhor. Mas Ele continua cuidando de nós e querendo cuidar de nós. Por isso, estejamos sempre alertas, ouvindo todo o chamado do Senhor para sermos cuidados por Ele, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não
Congregação pode sentar. Nesse momento nós queremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu destaquei justamente o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, nós queremos dar a direção aos nossos bens, e nós temos que lembrar que Deus ele provê tudo para nós. Tudo é dele. E quando nós ofertamos, nós estamos dispondo do que ele nos deu para que a sua palavra esteja viva em nosso meio, para que a nossa igreja esteja viva, que ela possa anunciar a palavra, que ela possa adquirir materiais missionários para serem distribuídos, para estarmos em comunhão com irmãos em outra igreja, em outra congregação, também para que mais pessoas sejam auxiliadas em todo o nosso país, pois parte das nossas ofertas também são direcionadas para o nosso distrito e para a IELB, para a Hora Luterana e tantas outras organizações que levam a palavra do Senhor. Por isso, também no ofertar nós somos potes de barro. Não é a nossa decisão que vale. Não é o quanto nós vamos dar, mas nós darmos, ofertarmos com alegria, sabendo que a palavra do Senhor nos motiva a isso, pois a nossa oferta ela se torna também um tesouro espiritual, quando através dela a palavra do Senhor é anunciada. Hoje nós queremos cantar o hino Não Posso Contar. Durante o cantar deste hino, aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, muito mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar. Contarei cá na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. Contarei cá na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Queremos orar pelo João Lucas, de 4 anos. Ele é sobrinho da Raquel, do Alexandro. Ele está com dengue hemorrágica, então foi internado ontem. Então, vamos estar orando por esta pequena criança. Queremos orar também pela família do pastor Walter Henkner, da congregação de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Hoje aconteceu, Deus chamou ao descanso eterno a sua esposa, a Zeni Clark Henker. Ela estava lutando contra o câncer. Então queremos orar por este nosso colega pastor. Ele estudou comigo lá em São Paulo.
Família Zenkner agradece todas as bênçãos. A Marlise agradece pela oração que recebeu quando estava internada com dengue, agradece pela sua recuperação. Oramos também pela saúde da dona Aira e do seu Paulo, que estão internados com dengue, pela recuperação do Eldo da sua cirurgia, também pela família do senhor Ezequiel Prado, que faleceu no dia de hoje. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças porque em teu Filho Jesus cumpriste todas as tuas promessas de salvação e porque ele, cumprindo tua lei em nosso lugar e sofrendo por nós na cruz o castigo por nossos pecados, tornou-se o nosso sábado, o nosso descanso eterno, por dar-nos perdão, vida e salvação eterna. Te louvamos, Senhor Jesus, porque tua luz resplandece em nosso coração, dando-nos a graça salvadora do Pai. Sabemos que somos vasos frágeis e imperfeitos, mas mesmo assim nos fazes portadores do tesouro do teu Evangelho. Dá-nos sempre teu descanso e faze-nos sermos vasos úteis que levam teu amor a todos. Senhor Espírito Santo, graças te damos, porque por meio da palavra e sacramentos tu colocas e mantém em nós a fé no Salvador Jesus. Em nossas tribulações e angústias, consolas com o amor de Cristo e fortalece-nos com teu poder, para que através de nós a verdadeira vida seja manifestada em favor de muitos. Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos espirituais, físicas e emocionais que nos dás para viver neste mundo. Te pedimos que continues abençoando nossa família, nosso trabalho, nossa saúde e nosso país. Permite que continuemos tendo liberdade para proclamar e receber tua palavra em nossa pátria e faze-nos aproveitar todas as oportunidades, dons e recursos para levar Cristo para todos. De forma especial, querido Deus, oramos pela Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que ontem completou 99 anos de fundação. Obrigado, Senhor, por toda a tua proteção ao longo desses anos, por cada momento de congresso, de retiro, de reunião realizada pela GELB, seja nacionalmente, seja distritalmente ou nas suas congregações, onde o teu evangelho foi anunciado, onde o teu perdão foi proclamado. Querido Deus, como é bom celebrarmos o aniversário da GELB em nosso culto. Querido Deus, também queremos orar pelo pequeno João Lucas, que está internado com dengue hemorrágica. Esteja, Senhor, fortalecendo, abençoando, orientando os médicos, consolando os seus familiares, para que tudo possa correr conforme a tua vontade. Querido Deus, queremos orar pela família do pastor Walter Henker, que tu chamaste ao descanso eterno a sua esposa, a Zeni. Durante muito tempo tu esteve ao lado dela neste tratamento de câncer e hoje tu chamaste ela para o descanso. Obrigado, Senhor, por cada momento em que ela pôde ouvir a tua palavra, que pôde ser consolada. E agora pedimos, Senhor, que tu estejas a fortalecer os seus familiares. Continue, Senhor, abençoando o pastor Walter a anunciar a tua palavra de amor, de paz e de perdão. Também oramos pela família do senhor Ezequiel Prado, que tu também chamaste ao descanso eterno hoje. Esteja, Senhor, consolando estes que estão enlutados com o teu amor, com o teu perdão, com o teu consolo. Nos unimos para te agradecer todas as bênçãos derramadas sobre a família Zenkner. Esteja, Senhor, abençoando-os e consolando-os. Também, querido Deus, queremos
te agradecer pela recuperação da Marlise, que estava internada com dengue, e obrigado, Senhor, pela sua recuperação. Oramos pela saúde da dona Aira e do seu Paulo, que também estão internados com dengue. Estende a tua mão protetora sobre eles, abençoando-os e conduzindo-os. Também oramos pela recuperação do Eldo da sua cirurgia. Esteja com ele a fortalecê-lo e abençoá-lo. Te pedimos, louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome do Salvador Jesus, verdadeiro Deus contigo e com o Espírito, ontem, hoje e sempre. Amém. Seguimos com a liturgia para a Santa Ceia, conforme a nossa projeção. Cristo instituiu a Santa Ceia na noite da sua traição, para que aqueles que confiassem nele como verdadeiro Salvador, pudessem ter perdão e fortalecimento da fé. Cristo escolheu o pão e o vinho para, na Santa Ceia, estarem unidos ao seu corpo e seu sangue, entregues na cruz para a nossa salvação. É fundamental para a fé cristã crer nas palavras dado e derramado para a sua salvação e crer que unidos ao pão e ao vinho estão presentes o corpo e sangue de Cristo. Em confiança na promessa de Jesus e depositando tudo mais que pesa em nossos corações, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento, para instruirmos e orientarmos para esta participação. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vier estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Tudo que no mundo você tem é seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade sua alma você ajuda
braços abertos, falou a inimigo, como amei. O amor que vem da fé no Salvador, traz felicidade e paz, serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 la. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Convido todos a se colocarem em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças a Deus e oremos. Eterno Deus e Senhor, te louvamos e agradecemos por teres nos alimentado tão maravilhosamente física e espiritualmente. Por meio do corpo e sangue de Cristo Jesus, recebidos na Santa Ceia, pedimos que nos fortaleças na certeza de que Tu és o Deus que nos guia para sempre e és a nossa força. Move-nos por Teu Espírito Santo a ter ardente caridade para com aqueles que ainda não Te conhecem, testemunhando a graça maravilhosa de sermos Teus filhos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo reina para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Então, amanhã, como eu já citei, nós teremos culto em Campo Verde. O culto será lá às 9 horas. Nós temos aí a nossa caravana dos jovens saindo. Amanhã, às 7 horas aqui na igreja. Ainda temos 3 a 4 lugares, se alguém ainda quiser ir para Campo Verde. Nós vamos amanhã às 7. Participamos do culto lá às 9 horas. E depois, à tarde, nós temos um momento de reunião juntamente com os jovens de Campo Verde,
E de Rondonópolis, nossa previsão é de sair no máximo de Campo Verde às 4h30, tá? Então aí chegamos aqui por volta das 6 horas da tarde. Na terça-feira, nós temos agendada a reunião de pastores às 8 horas da manhã da IELB, então de forma online. De noite, 19 horas, estudo bíblico na residência do Etamir Fortunato. Quarta-feira, estamos aqui na igreja das 7h30 às 11 horas, no nossa atividade que denominamos a Igreja Aberta. O pastor estará aqui com as portas da Igreja Aberta. Fico lá ao fundo estudando. E quem precisar conversar com o pastor, então estarei aqui na igreja. E às 19h15, estudo bíblico aqui na igreja. E quinta-feira, às 19 horas, estudo na residência do Lívio. Aí, na outra página ali, sexta-feira, os nossos momentos devocionais. 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10 horas na Itália no Box. Sábado, 8h30, instrução de confirmandos. 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab, Jaime Campos. Quem quiser sempre doar o lanche, pode conversar direto com o Lívio. 19 horas, o nosso próximo culto. E no domingo, dia 9, reunião de diretoria às 9 horas. E 18 horas, o encontro de casais. Os casais que ainda querem se inscrever nesse momento, podem ficar à vontade. Só colocar o nome lá no grupo. 18 horas, no próximo domingo. E lembramos a campanha Setembro Amarelo, livrete de prevenção ao suicídio. Encomendas agora foram prorrogadas até o dia 28 de junho. Então, se mais alguém quiser ainda fazer a sua doação, ou ainda que queira fazer uma doação especial para ser enviado para o sul do nosso país, também pode ser feito. A Hora Luterana incentiva que nós também auxiliemos as congregações do sul do nosso país que foram afetadas, que também estavam planejando fazer a sua encomenda e agora não poderão fazê-la. Então, que as outras congregações estejam ajudando. Tá? Então, ali com a Adriana, na literatura, podem só conversar com ela. Esses são os nossos avisos. Alguma coisa da congregação, presidente? Não? Desejamos que Deus os leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. E queremos concluir cantando o hino da juventude. E como já é tradição, né, os jovens gostam de cantar este hino formando a corrente. Então convidamos todos a se colocarem em pé, fazermos um grande círculo, darmos as nossas mãos, cruzando os nossos braços, como elos da corrente que somos aí no reino do Senhor. Então podemos nos dispor aqui na igreja, aqui em volta dos bancos, aqui à frente, lá ao fundo, para cantarmos o hino da juventude. Aqueles que não sabem decor, podem ficar de frente para a projeção. Aqueles que já sabem decor, podem vir aqui à frente, ficarmos de costas aqui. E após, nós podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Juventude luterana, forte em santa união, segue a Jesus Cristo, Mestre, nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra ao mar, ora e trabalha pela igreja lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador, permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir. Em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda
em teus caminhos firme